E aí, galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje quero comentar com vocês sobre a autonomia do tanque de combustível, ou seja, quantos quilômetros a NC750X consegue rodar com o tanque cheio, comparado à CB500X, quanto ela consegue rodar com o tanque cheio. Isso é um dilema para a maioria das pessoas, porque a gente sabe que, no geral, a NC750 é mais econômica que a CB500X, mas a NC750 tem um tanque bem menor que o da CB500X. Então vamos falar primeiro sobre o tamanho do tanque, que eu acho que é o item mais importante. Então na NC750 nós temos um pequeno tanque de 14,1 litros de capacidade. E na CB500X nós temos um tanque de 17,7 litros de capacidade. E fazendo uma pesquisa rápida, conversando com o proprietário, conversando com pessoas que já têm experiência com as duas motos, eu cheguei num número médio de que a NC750 rodando em percursos na estrada em até 100 km por hora, ou seja, sem esticar muito as velocidades de cruzeiro, ela faz aí uma média de 30 km por litro. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo do lugar, da tocada. E nessas mesmas condições, a CB500X, na minha opinião, pode-se dizer que ela consegue fazer 27 km por litro, se ela estiver rodando ali lado a lado com a NC750, no mesmo percurso rodoviário, em velocidades de cruzeiro aí por volta de 100 km por hora, né? Então, com esses valores a gente consegue chegar em alguns números para a gente poder ter uma noção e fazer uma comparação legal. Então, de autonomia, ou seja, a NC750 com o tanque cheio de gasolina, ela vai conseguir rodar 423 km. E nessas mesmas condições, com a CB500X com o tanque cheio, ela vai conseguir rodar 477,9 km, ou seja, ela vai rodar 54,9 km a mais. Então, a CB500X tem de fato mais autonomia de tanque de combustível, mas essa autonomia nem é tão gritante assim. 54 km, na minha opinião, não é algo assim tão gritante, mas é indiscutível que a CB500X vai mais longe com o mesmo tanque de combustível sem parar para abastecer. E isso a gente sabe, para quem viaja, para quem pega estrada, a gente sabe que é um ponto muito positivo. 54 km a mais pode ajudar bastante a você sair aí de uma situação difícil em trechos onde tem pouco postos de combustíveis disponíveis. Seguindo nessa linha, eu resolvi fazer alguns cálculos para a gente ter uma noção um pouco mais palpável dessa diferença, dessas particularidades dessas duas motos. Então, vamos supor que a gente está saindo com uma NC750X e uma CB500X, e eu e mais o meu parceiro, cada um na sua moto, né? Um na CB e outro na NC, nós vamos fazer um percurso aí de 300 km. Estamos saindo com o tanque cheio de gasolina comum e vamos rodar, tá? Com o preço de R$ 3,79 o litro da gasolina, que é o preço atual aqui em Campinas, a CB500X gastaria R$ 3,10 a mais que a NC750 para chegar no final desse destino. Ou seja, ela gastou R$ 3,10 a mais que o meu parceiro da NC750X. Então, para rodar em termos de consumo, principalmente rodoviário, em viagens, a NC750 sempre vai economizar um pouquinho a mais de combustível. Então, pensando nisso, vamos trazer um cálculo um pouco mais abrangente, de mais de longo prazo, a gente tem uma noção de quanto isso vai custar. Então, eu e meu parceiro estamos saindo também, eu na CB500X e ele na NC750X. Nós vamos fazer uma viagem de 10 mil quilômetros. No final dessa viagem, eu, que sou o dono da CB500X, eu terei gastado R$ 144 a mais só com gasolina. Então percebam que sempre eu estou em desvantagem quando o assunto é gastos com gasolina. Mas, em contrapartida, não se esqueçam de que
A NC 750 é mais caro em tudo, tirando a gasolina. Mais cara para comprar, mais cara para manter. Kit de relação é mais caro, pastilha de freio é mais caro, revisão é mais caro. Se você pensar só no óleo já é mais caro, porque ela vai mais óleo dentro do cárter e assim por diante. Então temos poucos itens que a NC é equivalente à CB500X no consumo, nos gastos de manutenção, como por exemplo os pneus. De resto, a NC está sempre atrás, no sentido que ela está sempre gastando mais dinheiro para poder rodar, para poder ter e manter. Então, resumindo essa ideia, a NC 750 está sempre economizando um pouco mais de combustível comparado à CB, mas ela sempre está perdendo nos outros assuntos, como eu disse, nas outras manutenções. Então, no geral, o custo-benefício da CB500X, na minha opinião, é superior, mas não desmerecendo a NC 750X, que é uma moto de fato superior que a CB500X, mas que existe um preço a ser pago por isso, né? Obviamente. Estou aqui editando o vídeo agora e resolvi fazer mais um cálculo para a gente ver se mais a longo prazo ainda, se a economia de combustível da NC 750 vai pagar, ou seja, vai fazer compensar o fato dela sempre estar gastando menos combustível comparado aos gastos gerais, né, entre CB500X e NC 750. Então, vamos supor que eu tenho uma CB500X minha e um amigo meu tem uma NC 750X. Nós dois rodamos 100 mil quilômetros. Para rodar essa quantidade de quilômetros, eu, dono da CB500X, eu gastei R$ 1.404 a mais de gasolina do que o meu amigo com a NC 750X. É um valor bastante relevante, porque R$ 1.400 é dinheiro. Mas se você olha no geral, se você comparar apenas um item, como por exemplo o preço que você paga para comprar a moto, a NC 750X comparado com compra de 0 km, né, a moto 0 km, ela é cerca de R$ 7.000 mais cara. Ou seja, nem depois de você rodar 100 mil quilômetros economizando combustível com a NC 750X comparado à CB500X, nem depois de 100 mil quilômetros, essa economia dela pagou o preço que ela custa a mais comparado com a CB500X. Isso sem contar as outras coisas, como eu já comentei. Então fica aí mais uma prova de que o custo-benefício da CB500X ele é superior que da NC 750X. Bom, espero que essas opiniões, informações e cálculos tenham te ajudado a formar a sua opinião de alguma maneira. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.